Nesta aula, a gente vai fazer uma alteração no nosso sistema que testamos na aula anterior, que foi o sistema com LDR e o LED. Então, esse aqui é o sistema que montamos na aula anterior. Só que, em vez de utilizarmos o LED, agora vamos utilizar uma lâmpada no lugar do LED. E em vez de utilizar o LDR aqui, eu vou, nesta aula, usar o módulo LDR. Então o esquema ele vai ficar da seguinte maneira. Então a gente sabe que o Arduino ele fornece uma tensão de apenas 5 volts. E essa tensão ela não vai ser suficiente para ligar, por exemplo, numa lâmpada. Uma lâmpada que a gente costuma usar em uma residência. Então, para que isso seja possível, né, para que seja possível integrar uma lâmpada ao sistema inteligente, a gente vai utilizar o módulo relé. Então basta fazer a seguinte ligação. Então o relé ele tem 3 entradas. Aqui tem uma, 2 e 3. Então a gente vai utilizar apenas nesse primeiro caso, a gente vai utilizar apenas 2 entradas. Sendo que um fio sai de uma entrada e vai direto para um terminal da lâmpada. E o outro terminal da lâmpada sai um fio que vai direto para a tomada. O outro terminal aqui do módulo relé, ele vai para a tomada, para o terminal aqui da tomada. Aqui como se esse fio aqui preto, conectado ao terminal da lâmpada, fosse para o neutro. E esse outro fio vermelho fosse para a fase. Então é esse o esquema que iremos montar para a gente avançar com o nosso sistema inteligente. Então, em vez do LDR que utilizamos aqui no sistema anterior, a gente agora vai utilizar este módulo DR. Este módulo LDR, né, LDR, ele tem aqui 4 terminais. A gente observa que um é para o GND, então a gente vai conectar ele direto no GND, no negativo. Temos o A0. O A0 significa que é um pino analógico, né? É um pino que deve ser conectado em qualquer uma das entradas analógicas do Arduino. A gente desenvolveu o projeto anterior. A gente tinha definido na programação que a porta analógica que a gente utilizou foi a porta A0. Aqui temos o D0. Esse D0 significa que é um pino digital. Então, em vez de conectarmos na porta analógica, a gente tem que conectar esse pino em uma porta digital. Então, a porta digital que vamos utilizar é a porta digital 0. Observe que nesse esquema, como utilizamos só o LDR, a gente definiu ela numa porta A0, que é uma porta analógica. Então na programação a gente tinha definido essa porta analógica como entrada. Neste outro caso, como a gente está utilizando, vamos utilizar aqui uma porta digital, do pino digital do LDR, que é D0. Toda vez que tiver D0 significa que é um pino digital. A gente vai levar ele direto para o pino digital. E agora na programação a gente tem que definir essa porta digital 7 como entrada. Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes na nossa programação. Aqui o módulo LDR, ele tem 3 terminais, sendo que um é o negativo, ele vai para o negativo da protoboard, que vai para o GND do Arduino. Temos o segundo pino, o do meio, é o pino de alimentação, que vai para os 5 volts, que é a tensão que o Arduino oferece para alimentar, que vai alimentar o módulo DR. E temos o terceiro pino, que é o pino referente ao sinal. É ele que será conectado à porta digital 8 que definimos na programação.
Aqui a gente tinha definido na programação a porta digital 8, né, do LED, que era ligado aqui no terminal do resistor, e o outro terminal ia no positivo do LED. Só que agora utilizaremos o pino do módulo relé, que é referente ao sinal. É ele agora que será conectado na porta 8 do Arduino. Então, esse aqui é o esquema que montamos na aula anterior, só com o LDR. A gente observa, se eu colocar aqui o dedo, ele já está conectado no computador, né? O LED ele vai acender, que a gente tinha definido lá, né, que se o valor fosse menor que 990, ele iria permanecer desligado. Se fosse maior que esse valor, o LED ele iria ligar. Naquele momento, né, ele vai passar acima daquele valor que a gente definiu na programação. Se eu desligar, por exemplo, a lâmpada, o LED ele vai acender. E se eu ligar a lâmpada, o LED ele vai desligar. Eu vou desconectar aqui do computador. Agora, eu vou tirar esse LED, a gente não vai precisar mais dele. Aqui vamos utilizar agora uma lâmpada. Aqui eu vou inserir o módulo LDR, que vamos utilizar. Então dá para observar que ele tem apenas 3 pinos. Um pino é o D0, ou seja, é uma porta digital, o que significa que a gente vai ter que utilizar uma porta digital para esse pino no Arduino, e não uma porta analógica como utilizamos no projeto anterior. Só no projeto que envolvia só o LDR. Esse pino do meio aqui é o GND e isso aqui é o VCC, por onde o módulo vai ser alimentado. Aqui tem um exemplo de um outro sensor, do módulo sensor, que é o sensor de som. A gente observa que ele tem 4 pinos, sendo que um é o D0, é o pino digital, o segundo pino é o pino para alimentação, o terceiro pino é o GND e o quarto pino é o A0, ou seja, esse aqui é o pino analógico. Se esse tivesse um pino analógico, como esse outro módulo, nesse caso aqui é um módulo sensor de som, a gente iria utilizar esse pino analógico. Mas como não tem, a gente vai ter que utilizar mesmo o pino digital, que deve ser conectado na porta digital do Arduino, e que por sua vez a gente tem que definir na programação. A gente vai ter que fazer alguns ajustes. A gente vai ter que definir essa porta digital como entrada na programação. Então aqui eu vou inserir o módulo LDR, protoboard. Outra observação aqui. Qual é a diferença para as portas analógicas do Arduino? Uma das diferenças aqui. Eu tenho, aqui são as portas analógicas e aqui as portas digitais. Então, a porta digital, da qual vamos definir como entrada, que é a porta 7, para o módulo relé, vamos definir como entrada na programação. Então, essas portas digitais, elas vão trabalhar apenas com 2 estados. Ou ela vai ser 1 ou ela vai ser 0. Diferentemente aqui das portas analógicas, né, que para essas entradas os valores elas variam de 0 a 1023. Para essa porta 7, né, que vamos definir como entrada, ela só vai ter 2 estados, ou 1 ou 0. Ou seja, 1 é ligado e 0 é desligado. A gente vai entender isso melhor quando a gente for fazer a leitura do LDR,
e visualizarmos na ideia do Arduino. Então aqui eu vou montar o circuito com o módulo LDR. Acabei de inserir o módulo LDR na protoboard. Isso aqui eu vou utilizar, esse jumper, eu vou conectar aqui no pino. No primeiro pino, que é o pino de alimentação. O pino do meio é o GND. E o terceiro pino é o pino que vai ser conectado na porta 7 do Arduino. Vou conectá-lo agora aqui na porta 7. Eu vou tirar esse outro circuito aqui que não vamos utilizar. Vamos utilizar aqui o LDR. Então eu já posso remover aqui da protoboard. Vou deixar só o jumper, né, que vai alimentar a protoboard com os 5 volts do Arduino. E aqui o GND Terra, conectado na porta GND do Arduino, que é esse fio aqui. Vou tirar aqui esse outro jumper conectado na porta analógica A0, que definimos para o sistema anterior, né, em que utilizamos só o LDR. Então é isso. Agora vamos montar o circuito para a lâmpada. Aqui, para facilitar, eu já montei o circuito. Eu vou deixar o esquema, a imagem com o esquema abaixo do vídeo. A gente observa, né, que dois fios estão conectados no módulo relé. Um fio vai para a lâmpada, vai para um dos terminais da lâmpada. O outro terminal da lâmpada vai para a tomada. E esse outro fio aqui, que sai ali da tomada, ele vai para outra entrada do módulo relé. É assim que tem que ser montado o circuito. Já montado para facilitar. Em vez de conectar o módulo relé direto na protoboard, eu vou utilizar alguns jumpers. O primeiro pino aqui é o que vai ser conectado no GND. Então, vou conectar aqui o jumper e vou levar para a protoboard, no terminal negativo da protoboard, que vai ser levado lá para o GND do Arduino. O pino do meio, como vimos lá no esquema, é o pino de alimentação. Só ajeitar aqui.
esse pino do meio aqui, que é o vermelho, é o pino de alimentação. Vou conectá-lo aqui no barramento positivo da protoboard. E o último pino, esse pino que vai ser conectado na porta digital 8. Aquela porta que definimos lá para o LED. A porta que já está definida na programação. Essa porta aqui que vai controlar o sinal, né? Que vai permitir aí se a lâmpada vai ser ligada ou desligada. Pronto, o circuito já montado. Falta conectar aqui esses jumps ainda do módulo LDR. Esse aqui verde vai para alimentação, então eu vou conectar no barramento positivo da protoboard. E esse outro é o GND. Conectar aqui no barramento negativo protoboard. O sinal que já vai para a porta 7, que vamos definir como entrada na programação. Então o circuito já está montado. Eu vou ligar esse plug aqui na tomada. Então o plug já montado. Depois que você conectar o plug, né, de tomada macho na tomada, muito cuidado para não tocar aqui nesses terminais do fio onde estão conectados no módulo LDR, para não correr um risco de tomar um choque elétrico. Circuito já montado, vamos para a programação. Vou conectar o cabo USB no computador. A gente vê que o módulo relé já está ligado. Ele tem dois LEDs abaixo, né? Veja que quando eu clico aqui, um dos LEDs apaga, que é o LED referente à saída digital. Vou abrir a IDE do Arduino. Então, a IDE já está aberta. Deixa eu fechar aqui o terminal. E vamos fazer alguns ajustes na programação. Primeiro, a gente não vai utilizar mais essa porta aqui A0. A gente vai definir agora uma porta LDR na porta 7, que agora vamos utilizar a porta digital. O porta LED, vou alterar o nome, vou botar agora lâmpada, né? Na função setup, eu defini a porta LDR como input, sim, está definida essa porta aqui digital como input, pois o LDR, né, ele vai captar alguma informação do ambiente, vai fazer a leitura, no caso a leitura da luminosidade, aqui, por isso que ela está definida como input. A porta LED, que agora como eu mudei o nome, eu vou botar porta lâmpada. Ela vai ser definida como output, como já estava definida, que é uma porta de saída, pois através dessa porta, no caso a porta 8, através dela que vamos controlar a lâmpada. Aqui temos o valor, que é a variável que vai guardar o valor da porta LDR, ou seja, o valor da leitura realizada pelo LDR. Esse serial ponto print ln vai mostrar o valor no monitor serial que vamos visualizar. E aqui é o seguinte: antes eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui digital na função setup digital write
Então, digital right, porta porta-lâmpada. Vou botar aqui, vou substituir o nome lâmpada por porta-relé, que é melhor. Ok, nessa porta vai controlar o relé, que é o módulo relé, que depois vai controlar a lâmpada. Então eu vou substituir o nome para relé. Porta-relé. Porta-relé. Ok. Então aqui no digital right eu vou definir essa porta-relé. Não é definir, eu vou porta-relé. Eu vou deixar essa porta assim que o Arduino for ligado. Como ela está na função setup, quando o Arduino for ligado, eu vou deixar essa porta em nível lógico height, no caso alto. Height. Então, porque quando o Arduino for ligado, o relé, ele vai iniciar, o módulo relé vai iniciar desligado. Entendeu? Mas desligado não é low? Sim, é low, mas no caso, como a gente está utilizando um relé, é ao contrário, né? Quando ele está em nível lógico alto, que é height, ele vai desligar. E quando ele está em nível lógico baixo, que é low, ele vai ligar, é ao contrário. Para o módulo relé, é ao contrário. Então, voltando aqui. Será o print, vai mostrar o valor no monitor, lido pelo LDR. Aqui vamos fazer o seguinte. Se o valor lido pelo módulo LDR for igual, vou botar 2 igual, significa que é igual, foi igual a low, low é a mesma coisa que nível lógico baixo, ou zero. Eu poderia simplesmente botar igual a zero, mas eu vou botar low. Então é o seguinte, se o valor lido pelo LDR for igual a low, ou seja, for igual a zero, lembra que eu falei que a porta digital ela vai só trabalhar com dois estados, 1 ou 0. Então, se o valor lido pelo LDR for igual a low, ou seja, for igual a 0, eu quero que digital right porta LED low. Ou seja, eu quero colocar aquela porta, que no caso é a porta 8, vou alterar o nome, que não é mais porta LED, é porta relay. Ok? Eu quero que essa porta fique em nível lógico baixo. Ou seja, eu quero que ela fique desligado. Eu quero que ela desligue, né? Uma vez disso, a lâmpada ela vai desligar. Logo a lâmpada ela vai desligar. Porque essa porta vai ser colocada em nível lógico baixo, low, que é a mesma coisa que zero. Então, caso essa porta, né, esse valor lido pelo LDR não seja igual a low, mas seja igual a height, nível lógico alto, ou seja igual a 1, eu quero que essa mesma porta, relé, que é a porta do relé, ela fique em nível lógico alto. Logo, o relé ele vai desligar. No caso que ele vai desligar porque é porta relé, a gente está utilizando, né, uma porta relé. Aqui é ao contrário. Aqui como é low, o relé ele não vai desligar, ele vai ligar. Lembra que eu falei aqui no início que o relé ele trabalha de uma forma diferente. Quando está height, a gente pensa que é ligado, mas no caso do relé vai ser desligado. E quando está low, vai ser ligado.
Então é isso. Vamos verificar se existe algum erro na programação. Eu vou compilar agora. Então tem um erro aqui, vamos verificar. Porta, relé, ok, porta. Como output, porta, pmode, porta, relé. Ver se eu consigo identificar o erro. Que a porta relé não foi declarada no escopo. Aqui. Provavelmente algum erro de digitação. Porta, relé, ok. Porta, relé, correto. Porta, relé também está correto. Qual é o erro? Então, vamos ver. A outra observação. Aqui, como a gente está utilizando a porta digital, né? Que no caso é a porta digital 7, a gente tem que definir aqui, em vez de analog read, a gente tem que definir da seguinte forma: digital read, porque a gente ali vai ler uma porta analógica. Analog read, se o pino estivesse, se esse pino aqui, que é o pino 7, tivesse, no caso a porta LDR, tivesse conectado em uma das portas analógicas, mas agora nesse programa a gente vai utilizar a porta digital. Então a gente tem que fazer aquela alteração. Em vez de analog read, a gente vai botar digital read. Essa porta que vai fazer, através dela que a gente vai saber a leitura ali do LDR. Vou verificar aqui. Tem um erro aqui de digitação. Botei digitar, é digital, né? Botei, tá errado. Digital, right. Vamos ver agora. Porta relay. Aqui diz que a porta relay não está declarada. Vamos ver então qual é o erro na programação. Pmode, ok. Olha aqui não está o erro. Aqui está portal, ó. Portal relay, está errado, é porta relay. Por isso que está errado. Eu vou tirar esse L e vou compilar novamente. Às vezes, né, um erro de nada ali na programação acaba... Ó, tem outro erro aqui. Tem dois L aqui, ó. Tirar um L. Digital right. Compilar novamente. Provavelmente não vai ter mais nenhum erro. Ok, compilação concluída com sucesso. Agora eu vou abrir o monitor serial para me verificar a leitura do módulo LDR. Então o que acontece? A gente verifica a leitura do LDR, né? Foi como eu falei, essas portas digitais elas trabalham com dois estados, 1 ou 0. Nesse caso, 0 está desligado. A gente pode observar aí pela leitura do LDR, ó, no momento está desligado. É diferente lá quando você conectar numa porta analógica, né? Você tem valores ali que vão variar de 0 a 1023, como vimos na aula anterior, trabalhando só com o LDR.
A gente via que ele variava de 990, às vezes subia acima desse valor e às vezes também ficava abaixo dos 990. É sempre estando ali, quando a gente trabalha com portas analógicas, variando ali entre 0 a 1023. Então tá 1. Então eu defini aqui, enquanto esse valor for 0, low, a porta do relé, né, essa porta 8, está conectado aqui o relé, ela vai permanecer em nível lógico baixo, né? Ou seja, aqui eu poderia colocar 0, vai permanecer 0, low. Então, ela vai ficar desligada, enquanto essa leitura for igual a 0. Caso contrário, se não, else, se não, né, em vez de ele ser low e for height, se não for low, só pode ser height. Então, a porta vai ficar em nível lógico alto. Então, se eu colocar o dedo na superfície do LDR, esse valor aqui, essa leitura, ela vai mudar. Em vez de ser 0, ele vai ser 1. E isso vai permitir ligar a lâmpada. Olha. Por que está acontecendo isso? Isso acontece porque a própria luz da lâmpada influencia na leitura do LDR. Isso não deve acontecer. Então, se eu bloquear aqui um pouco, ó, entendeu? Não permitindo que a luz da lâmpada influencie, a gente pode ver na leitura aqui, ó. Eu tenho um. Então, quando eu tenho um, a lâmpada vai ficar ligada. Se eu tenho 0, a lâmpada vai desligar. Uma maneira mais fácil de observar. Vou desligar aqui a lâmpada. Ó. Vou fazer isso para a luz não influenciar da lâmpada. E a lâmpada vai ficar desligada. Nesse caso eu tenho um valor 0. Aliás, valor 1. A lâmpada está ligada, a porta está em nível lógico alto. Vou tirar, ligar, e a lâmpada aí fica em nível lógico baixo. Então, esse aqui é um exemplo de sistema inteligente que pode ser utilizado aí em um projeto residencial. Se eu coloco o dedo, a própria luz da lâmpada ela não pode influenciar o valor do LDR, porque a gente está usando esse sistema para ligar a lâmpada. Se eu coloco o dedo, ela liga. Se eu tiro o dedo, ela desliga. Se eu coloco o dedo, ela permanece ligada. Se eu tiro aqui o dedo, ela vai desligar. Vou colocar novamente aqui o dedo, ela vai ligar. Se eu tiro, ela vai desligar. Então, este é o sistema inteligente, né? Com esse sistema a gente vai fechar esse módulo aí da criação do nosso primeiro sistema inteligente. Então é isso e até a próxima aula.